Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom te encontrar mais uma vez neste domingo, dia do Senhor, 30º domingo do tempo comum. Daqui 4 semanas encerraremos o conhecido tempo comum, este ciclo, ou este tempo em que se encerra com a festa de Cristo, Rei do Universo. E aí sim a gente terminará mais um ano litúrgico. Comecemos o nosso dia, amados irmãos e irmãs, fazendo a nossa conexão com o sagrado. Se estamos neste momento nos comunicando, é por obra do amor de Deus. E Deus nos ama porque somos criaturas vossas, porque somos obra de sua mão, de suas mãos. Porque cada dia Deus nos ama de forma incondicional. E para correspondermos a este amor tão grande de Deus para conosco, a única maneira de fazer isto é por meio da nossa entrega confiante a Ele. E esta entrega confiante a Deus passa pela nossa oração. A oração do Evangelho de ontem nos falava que Jesus passou a noite inteira em oração a sós com o Pai. E esta oração a sós com o Pai acontecia nesta imersão nele mesmo. E é isto que eu te convido todas as manhãs, a fazer este olhar para dentro de si. A deixar de olhar para fora e olhar um pouquinho para dentro. E perceber o quanto é belo este universo chamado eu. Não um eu narcisista, mas um eu onde se revela a plenitude de Deus. E é nesta plenitude de Deus que nós somos chamados a fazer a nossa morada. Por isso, respire Deus e sinta esta presença dele no teu coração, na tua vida, em todo o teu ser. A liturgia da palavra deste domingo nos faz olhar para a riqueza e a beleza da relação entre eu e Deus e o meu semelhante. E esta relação ela é ditada pelo mantra chamado amor. O amor é o que dita esta relação. Por isso, o texto primeiro da leitura primeira de hoje, lá no livro do Êxodo, no capítulo 22, verso 20 ao 26, nos fala do cuidado que devemos ter com algumas categorias de pessoas, porque é esse mesmo cuidado que tem Deus para com elas. E o texto destaca especialmente os estrangeiros, nos destaca também a viúva, as viúvas e os órfãos. Os estrangeiros, as viúvas e os órfãos, que devem ser tratados com cuidado, com respeito, e não como objetos, como eram tratados na antiga aliança. A mulher, por ser mulher, a viúva, por ser desamparada de tudo e de todos, o estrangeiro, por estar fora da sua pátria. E estas pessoas, portanto, eram tidas como meros objetos, que não tinham os olhares, o cuidado da sociedade, dos governantes, daqueles que deveriam lhe cuidar e preservar a obra-prima de Deus. Por isso diz Deus que devereis cuidar,
porque eu ouvirei o grito deste povo, se vocês os maltratarem. Se clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. É esta a relação de Deus conosco, uma relação de misericórdia, uma relação de quem se completa, uma relação de quem não quer e não deseja que suas criaturas sejam maltratadas, aniquiladas. É uma grande ironia rezarmos este texto bíblico diante de uma sociedade que cada dia parece perdida, que o único recurso que encontra são as armas, são as guerras, é a morte. O recurso que que Deus, Javé, oferece para cuidar dessas pessoas, dos estrangeiros, das viúvas, dos órfãos, das crianças, é o recurso do amor. Porque pelo amor, foi pelo amor que ele os criou, é no amor que ele lida com essas pessoas e é pelo amor que Jesus quer que os governantes tratem estas pessoas. Infelizmente não é esta a realidade do tempo desde que esta leitura foi escrita e ainda hoje não é a realidade. É uma prece que nós precisamos fazer a Deus, para que cheguemos sim ao ponto de lidar com as pessoas com amor, com misericórdia e não o contrário disto. O texto que o Evangelho nos propõe, amados irmãos e irmãs, é o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 34 ao 40, que diz: Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, não tem como ser mais direto do que este texto. Jesus se encontra em Jerusalém. As autoridades do templo, os mestres da lei e os fariseus já sabiam, já tinham batido o martelo para condenar Jesus. Jesus já está aqui diante dessas controvérsias que ele é colocado, aquela que ele era colocado sobre a lei, a moeda, aquela que foram colocadas também a respeito da ressurreição, todas no capítulo 22, sobre a moeda, sobre a ressurreição e agora sobre o mandamento do amor, o maior mandamento. Pois, diante dessas controvérsias aqui, que era provocada pelos opositores de Jesus, eles querem encontrar agora uma deixa diante dessas respostas para reafirmar o que eles já tinham decidido, a condenação de Jesus. Aí então está aqui a terceira controvérsia. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ora, os fariseus, os judeus, sabiam de cor salteado as leis que o decálogo ou que a lei judaica determinava, 613 leis. 365
Eram leis proibitivas, não pode, não pode, não pode. 248 eram leis que deveriam realizar, fazer, cumprir. Portanto, era um universo muito grande de leis. E agora, diante deste universo, a pergunta: qual é o maior e o mais importante mandamento? Dentre essas 613 leis, não tinha mais importante, todas eram importantes, segundo eles. Era carregada de ritualismo, carregada de grandes celebrações. A resposta de Jesus nos faz concluir que ele não está interessado nessas pomposidades. Não está interessado nos ritualismos que a lei dizia. O que está interessado Jesus é algo muito prático. Quando agora ele vai resumir essas leis em duas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amar a Deus é fazer a vontade de Deus. Amar a Deus é respeitar aquele que Deus enviou. Amar a Deus é reconhecer e acolher aquele que Deus enviou, o Messias, Jesus Cristo, aquele que está diante deste grupo que não acolhe, não reconhece, não vê em Jesus a presença de Deus. Portanto, Jesus está pedindo algo muito alto para aqueles que não querem nem se aproximar do significado desse pedido. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não se concebe amar a Deus sem amarmos o próximo. Pois amar a Deus supõe amar o próximo. Amar o próximo supõe que eu já amei a Deus. É uma ponte que se completa. Eu não posso dizer que amo a Deus, mas tenho dificuldade em me relacionar com meu irmão. Paulo vai dizer: tu és mentiroso, ao dizer que ama a Deus. Porque o amor a Deus e o amor ao próximo não são dois tipos de amor. Não são dois tipos de mandamentos. É um só mandamento. O amor a Deus está muito conectado com o amor ao próximo. Não se separa essas duas coisas. Por isso precisamos nos perguntar: amo de fato a Deus? A resposta para saber se amo de fato a Deus é olhar ao meu redor. Como são as minhas relações? Como está se dando as minhas relações com os meus próximos, com os meus irmãos? É uma relação saudável ou tenho dificuldade? Se tenho dificuldade, o mandamento do amor a Deus não existe. Pois para existir o amor a Deus, é preciso que exista o amor ao próximo. Do contrário, nenhum e nem outro existe. Jesus é simples e direto. Este, diz ele, é o maior e o mais importante mandamento. Este é o mandamento que provém da lei e dos profetas. Caríssimos irmãos e irmãs, é isto que nos pede o Mestre. Diante de um mundo tão efervescente de ódio, efervescente de divisão e de guerras, é preciso que coloquemos em prática esse mandato de Deus. Jesus sabia que estava diante dos seus algozes e que em breve seria morto por eles. Mas ele não cansa de ensinar e dizer o que acredita. O amor a Deus significa o amor ao próximo. O amor ao próximo significa que eu já amei a Deus. Eis aqui o verdadeiro conhecimento e a prática
da misericórdia de Deus. Termino com a alegria que Paulo manifesta na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 ao 10, onde Paulo mostra a alegria desta comunidade por ela ter acolhido o Evangelho e por ela ter se tornado a testemunha deste Evangelho. E esse testemunho não está se resumindo somente na comunidade dos Tessalônicos, mas esse testemunho de quem acolheu, de quem está praticando o Evangelho, está chegando em todas as outras comunidades. Se clamar por, se viver intensamente esta prática, diz Paulo, Deus verdadeiramente se revelará. Jesus que nos livra do castigo que está por vir. Essa comunidade que esperava a vinda imediata de Jesus, começa a perceber que esta vinda de Jesus será fruto da minha disposição em servi-lo, da minha disposição em amá-lo. A prática, o testemunho do Evangelho é o que vai me fazer estar pronto para acolher o Mestre. Vivamos com intensidade as maravilhas de Deus. Você que recebe estes vídeos todos os dias que eu lhe mando, não esqueça de deixar seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal do Padre Gildenor Sopro de Esperança. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer nossa família crescer e mais pessoas experimentar a docilidade de Deus por meio do Santo Evangelho. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.